Olá, amados, a paz de Yahushua, hoje, dia 27 de julho de 2019. Então, vamos dar aqui continuidade à pregação do Tiago Brunet, né? Vamos lá. Da Igreja Vida Nova, né? De Goiás. Então, vamos lá. Eita ferro. Essa aqui já tá ficando meio esquisito também, né? Deixa eu ver aqui, botar mais pra cá. Tá, perfeito. Vamos continuar aqui, tá bom, amados? Tá bom. Ele usou o que ele tinha. Eu tenho só pouca casa. Jesus falou que eu tenho pouca. Mas eu tenho pouco, mas vou usar o pouco. Eu tenho pouco dinheiro, não vou começar esse projeto. Não dá. É 3 milhões, eu só tenho 10 reais. Se você não usar o pouco que tem, como os milagres vão acontecer na tua vida? Vocês vejam que eles sempre estão falando, eles sempre estão falando de dinheiro, de não sei o que, é tudo físico. Então vocês vejam, até agora não está falando nada do espírito, amados. Se Deus colocou esse projeto na tua vida, por que você acha que Ele vai colocar um limite que você não possa ultrapassar? Às vezes a solução do projeto tem, você está do seu lado, a sua esposa, seu esposo, um amigo está aqui na igreja, às vezes você já conhece, você não sabe. Porque a gente não sabe lidar com pessoas. Esses dias eu subi um vídeo na internet e falei o seguinte: a gente se especializou em um monte de coisa que a gente usa pouco. Demonologia, estudo dos anjos. Tem mais que a gente está estudando o nome dos nossos anjos. O nome do Evangelista, né? Hoje muito bom. Tudo. Tem uma época que eu estava assim no Brasil. Estava estudando o nome do nosso nome, nem está na Bíblia, mas estava estudando. Mas pessoas que a gente tem que lidar todo dia, ninguém se especializou. Você vê anjo uma vez na vida, se vê. Pessoas você vê todo dia, não entende nada sobre pessoas. Como pode? É por isso que os projetos vão para frente, porque você vai precisar de pessoas para realizar os projetos que Deus colocou. Maria precisava de José, por isso que o Guru já apareceu com José, não sai não, ela vai precisar de você. Você vai precisar de pessoas, você vai precisar de fé na palavra. Ainda que seja pouca fé, só não negociar essa pouca fé que você tem. Usa a pouca que tem mesmo. Não que você tem que ter muita fé. Diz o seguinte: se você tiver fé do tamanho, você vai dar ordem ao monte e vai se retirar. Pô, gente, não dá. Veja bem, amados, aí ele está falando para usar fé, mas para coisas físicas. Ele não está falando nada aqui do espírito. Agora tem outra coisa aqui. Ele falou, você tem que usar a sua fé do tamanho. Vamos ver como é que tá aqui? Vamos ver como é que tá. Peraí. Peraí, se você tiver fé, como um grão de mostarda, vamos ver aqui como é que tá escrito. Mostarda. Vamos botar aqui Bíblia. Aí esses anúncios são tão chatos. Mateus 17, 20. Vamos ver como é que tá aqui, Mateus 17, 20. Que é outro versículo que eles botam, que eles acrescentam, que eles mudam. Tá certo, amados? Então, 17, 20. Olha, e Yahushua respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Aqui está tamanho, mas aqui, né, nova versão, porque normalmente na Bíblia está assim, ó. Cadê? É como um grão de mostarda, tá? Tivesse fé como um grão de mostarda. Se tivesse fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda. Então, na Bíblia mesmo está como um grão de mostarda, não está do tamanho. Aqui eles botaram do tamanho para poder a pessoa falar: não, mas está do tamanho sim, porque na verdade na Bíblia mesmo não está. Veja, vamos ver aqui Mateus 17, 20, né?
Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, que também tá. Mas então eles devem ter acrescentado esse tamanho, amados, porque eles estão mexendo na Bíblia. Vocês podem ver que sempre quando a gente vai ver, tá diferente. Tá diferente. Teve até uma vez que o irmão Edinho estava fazendo um vídeo com o irmão Rodney. E aí nisso eles falaram sobre acho que era 1 Reis 6, não me lembro mais qual que era. E que na Bíblia tinha mais, na Bíblia física estavam os capítulos todos. Agora aqui na Bíblia online eles cortaram parte. Vocês vejam bem como é que estão as coisas. Né? Então vamos continuar aqui o que ele está falando. É porque eu vejo, amados, o que está escrito eu confiro, porque se tem uma gente que eu não confio é nessa aqui, ó, líder religioso. Porque vocês vejam que eles mudam tudo para enganar o povo. Vamos continuar. Tá bom dar lá um monte disso aí? Já tá bom pra caramba? Não, é só o tamanho do não está. Ele não está pedindo que você tenha muita fé, ele está pedindo que você usar que tem. Então veja bem, amados, quando eu falo que eu não confio, eu não estou falando da pessoa, tá? Mas eu estou falando no sentido deles serem líderes religiosos, deles, porque todos se enganam. Mesmo pensando que estão fazendo bem, que estão fazendo a obra de Deus, eles estão enganando. Tem uns que enganam porque estão enganados, então estão enganados no sistema. Agora, aqueles que estão mais no topo, que fizeram teologia, eles enganam sabendo que estão enganando, tá certo? Mas em todo caso, todos se enganam. Independente de estar enganado ou não, todos enganam. Só que a diferença é que aqueles que estão enganando, sendo enganados no sistema, né, eles um dia vão despertar e vão sair do engano da religião e vão para a porta estreita que é Yahusha. A diferença é essa, como aconteceu com o irmão Edinho. Né, porque ele enganava também, mas porque ele estava enganado. Mas a partir do momento que ele viu o erro e os olhos dele se abriram, os olhos espirituais, ele saiu e hoje ele vem aí anunciando Yahusha. Então é diferente, tá? Então vamos continuar. Eu estou te falando que o projeto que Deus está colocando na tua vida, a pouca fé que está em você vai ser suficiente para realizá-lo. Mas qual é o projeto que Deus está colocando na sua vida para a pouca fé que há em você será o suficiente para realizar, como ele está falando? Porque até agora ele está falando de projeto, mas está falando tudo físico. Ele não está falando nada do espírito. Entende? Ele está falando nada do espírito. Só que você vai ter que lidar com os efeitos colaterais. Algumas pessoas que você não queria vão sair do teu lado. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, diz: eles foram embora porque estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Tem gente que anda contigo, mas não faz parte do teu projeto. Quando o teu projeto começa, eles vão embora. E não adianta você lutar, bater pezinho, para manter pessoas que têm que ir embora. Olha o que ele está falando, amado. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Deixa eu voltar aqui, botar aqui. Vamos ler aqui. 1 João 2, né? Veja o que esse homem está falando. Ele está falando que o 1 João 2, ele está falando que o apóstolo está falando sobre isso, sobre o projeto, que as pessoas às vezes vão se afastar de você por causa do projeto. Que isso? É isso mesmo? Para. Veja, vamos ler. Meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Yahusha, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Ele vai dizer aqui quais são os mandamentos que tem que obedecer. Quais são?
Amar a Yahweh de todo o seu coração, todo o seu entendimento, toda a sua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. Vocês vão ver que ele vai falar quais são os mandamentos aqui. Vamos lá. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Yahweh está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Permanece nele quem? Em Yahushua, não numa religião, não num templo físico. Mas permanece em Yahushua, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, a mensagem que ouviram de quem? De Yahushua. E que ele ensinou. Veja, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olha o que ele está falando, ele está falando do amor. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Yahushua. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde um princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde um princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Yahweh permanece e vocês venceram o maligno. Que é o maligno? Terrom. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, não ame o mundo, nem o que no mundo há. O que é esse não amar o mundo? É não amar essas coisas aqui, né? Dar prioridade a essas coisas do mundo e não amar ao mundo, que é o que? O sistema, o físico, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque se alguém amar o mundo físico, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque o amor do Pai está no espírito, não no físico. Então vocês vejam bem. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Por isso que nós não devemos amar o mundo também, viu, amados? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Yahweh permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anti-Yahushua está vindo, já agora muitos anti-Yahushas têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Aqui, ó, olha o que o rapaz ele falou, né? Que esse versículo diz assim, que eles saíram do nosso meio porque não estão no nosso projeto. Olha o que o apóstolo João está falando no espírito, não no físico. Porque os projetos que esse moço aí, o Tiago, está falando, são projetos físicos, não tem nada a ver com espírito. Aqui, ó, eles saíram do nosso meio. Eles quem? Muitos anti-Yahushas que têm surgido. Saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Ou seja, o que o apóstolo João está falando aqui, que esses que saíram do nosso meio, ou seja, que saíram do espírito, que estavam no espírito, tá? Saíram do nosso meio, ou seja, no espírito, mas na realidade não era dos nossos, pois se fosse do nosso, teriam permanecido conosco, ou seja, teria permanecido no espírito, permanecido em Yahushua, andando em Yahushua. É isso que ele está falando. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era do nosso. Ou seja, mostra que nenhum deles era do espírito, mas era do físico. É isso que o apóstolo está falando.
Mas vocês têm uma unção que procede do separado. E todos vocês têm conhecimento. Veja, vocês têm uma unção, ou seja, um espírito que procede do separado. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahushua é o ungido? Este é o anti-Yahushua, aquele que nega o Pai e o Filho. Veja, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Veja, amados, isso aqui é uma coisa muito séria, sabe por quê? Porque no sistema a gente aprende que Deus é o Filho, né? Que o Filho, ele é Deus, é o mesmo Deus, que Deus ele se encarnou e veio e habitou entre nós, tá certo? E ele morreu por nós, o Deus Filho morreu por nós. Isso é negar o Filho, porque o Filho não é Deus, o Filho é filho de Yahweh. Então vocês vejam bem, todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai, mas tem que confessar o Filho, que o Filho é filho de Yahweh, e não que o Filho é Yahweh. É diferente. Porque quando a gente fala que o Filho é Yahweh, que ele é Deus, a gente está negando o Filho. Tá? Isso é negar o Filho. Porque quando o Yahushua ele diz, eu sou um em ti, nós somos um, que ele diz para o Pai, esse um é um no espírito, no entendimento. Não é que ele é um porque ele é o Pai. Mas o Filho é um, o Pai é outro. E os dois são um no entendimento, assim como nós somos um no entendimento do Pai e do Filho, no espírito. Então isso é muito sério. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Desde o princípio, qual o princípio? O princípio que eles saíram do engano da religião e foram para Yahushua. Então, cuidem para que o que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Permaneça em vocês. O que eles ouviram desde o princípio? Conforme Yahushua ensinou. Permanecendo em Yahushua, andando em Yahushua. Tá certo? Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Então, quando vocês ouvem o que o Filho disse, permanecer no Filho, no que ele disse, andar no Filho, nós estamos permanecendo tanto no Filho quanto no Pai. Vocês vejam que ele não fala assim, vocês estão permanecendo no Filho que é o Pai. Vocês estão vendo que são dois. Vocês permanecerão também no Filho e no Pai. Então vocês vejam bem. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quem quer enganar? Esses líderes religiosos, que enganam as pessoas. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Ou seja, qual é a unção? O Espírito. O Espírito que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, ou seja, o Espírito dele recebido, que é verdadeiro e não falso, o Espírito é verdadeiro, não é falso, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Ou seja, tem que permanecer em Yahushua. Mas não só permanecer nele, mas permanecer em Yahushua como ele ensinou. E não como o sistema ensina, e não como os líderes religiosos ensinam, mas como Yahushua ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então vocês vejam, o apóstolo aqui está falando, amados, tudo no Espírito.
Não está falando nada físico, mas o moço aqui está botando o que o apóstolo João falou no espírito, está botando aqui como uma coisa física. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Porque estavam entre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Tem gente que anda contigo, mas não faz parte do teu projeto. Quando o teu projeto começa, eles vão embora. E não adianta você lutar, bater pezinho, para manter pessoas que têm que ir embora. Então vocês vejam que ele está fugindo totalmente de tudo que está na Escritura. A Escritura fala uma coisa, como a gente leu todo o texto, é por isso que nós temos que ler todo o texto. Tá? Porque esses que não eram dos nossos, eram esses que não estavam no espírito, não eram do espírito, eram do físico, da carne. É isso que o apóstolo está falando. Mas aqui ele está falando de projetos, de coisas mundanas, de projetos físicos. Não tem nada a ver com o que a Escritura está falando, com o que o apóstolo está falando. De permanecer no que Yahushua ensinou. Entende? Como foge totalmente da Escritura. Vamos continuar. Deus só mostrou a terra prometida para Abraão quando Ló saiu de perto dele. Ló era sobrinho, estava ali junto ele na caminhada, começou aquela caminhada profética com ele. Mas na hora de ser abençoado, Deus falou assim: Ló não sairia, não te abençoou. Porque tem gente que não está preparada para receber o que Deus tem para você, só serve para você. Viu? É um Deus individualista. É um Deus individualista. Deus, ele só vai abençoar, a bênção só serve para você. O que ele tem preparado só serve para você, não serve para o outro. Entende? Esse Deus terror é assim. Mas Yahweh não. Yahweh, ele ama todos igualmente. Tá certo? Ele ama todos igualmente. Agora é lógico que quem busca mais conhecimento vai ter mais conhecimento. Quem busca menos conhecimento vai ter menos conhecimento. Quem não busca não vai ter. Tá certo? Então, só que ele ama todos igual, mas aqui não. Pensa que esse Deus terror tem para um, não tem para outro. Só serve para você, não serve para outro. Então vocês vejam que ele agora está falando de Jó, de Abraão. Ele sempre dá um exemplo, amados, físico. E de pessoas do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Mas vocês vejam que eles não dão exemplo de Yahushua. Né? Eles não falam de Yahushua, do caminho que é Yahushua, por quê? Porque eles não conhecem esse caminho. Eles conhecem o caminho da religião. Entende? Vamos continuar. O projeto é teu, para ele tem outro projeto. É que Deus faz acepção de pessoa, não. Para ele é outro projeto, ele não vai poder viver o teu projeto. É por isso que você não pode ficar se comparando. Hoje com as redes sociais está muito forte esse negócio da comparação. Gente, fulano tem parede de novo. Esse canto tem um carro. E a magrinha, a moça vai botar aquele Facebook e fica magrinha nas fotos do Instagram. Gente, que isso? Então, a rede social, ela incentivou muito a comparação. O problema da comparação, primeiro que ela vai destruindo teus sonhos lentamente, né? Porque você, em vez de estar cumprindo o teu projeto, está admirando o projeto dos outros. E segundo, que vai você admirar resultado que você nunca vai ter. Porque o projeto daquela pessoa dá esse resultado. O teu projeto vai dar outro. Imagina se Maria estivesse se comparando com Isabel. Isabel tivesse Instagram, mãe de João Batista, postasse esperando o profeta. A Maria postou, brincadeira, olha que é muito profeta. Gente, tem gente que está carregando o projeto de Jesus invejando quem está carregando João Batista. Vocês vejam que ele está botando João Batista e Jesus, né? Como um projeto, mas botando pro físico. Porque até aqui, amados, ele não está falando nada do Espírito. Qual é esse projeto que ele está falando, projeto divino? Que projeto divino é esse que até agora ele está falando de projeto, mas até agora eu não estou vendo nada aqui do que ele está falando no Espírito. Entende? Eu não estou vendo onde ele quer chegar, porque pelo que eu estou entendendo aqui onde ele quer chegar, é o projeto de você levar mais pessoas para a igreja. Que ele vai botar como espiritual, mas é físico. Porque eu ainda não estou entendendo onde ele quer chegar. Agora ele está comparando, tipo, o projeto de Isabel, que era João, e o projeto de Maria, que é Yahushua. E que às vezes a pessoa está com um projeto de Yahushua, pensando que está com o de João. Ela não
estou conseguindo entender aqui a lógica desse moço, o que ele quer falar. É uma coisa assim confusa. É uma confusão confusa, amados. Entende? Porque hoje, fora do sistema, eu vejo que tem coisas que não bate, não tá batendo, não tem nada aqui falando de espírito. De coisas espirituais, e até agora não tô vendo. Sinceramente, eu tô assim, tipo, aonde esse cara quer chegar, o que ele quer falar, porque ele tá botando Jesus, João Batista como projeto, mas que projeto? Projeto divino, que na verdade ele tá falando de projeto físico, que tá envolvendo dinheiro, que tá envolvendo não sei o quê, entendeu? Então, sabe, é uma coisa assim, é uma confusão confusa. Vamos continuar. Você não pode se comparar com ninguém, porque Deus colocou em você, só você vai poder fazer. Com a pouca fé que tem, com o conhecimento que... Então, veja bem, você não pode se comparar com os outros, porque o que Deus colocou para você, só você pode fazer. Mas ele está falando isso no sentido da pessoa fazer um projeto para quê? Ele está falando um projeto de Deus, mas o projeto para a pessoa fazer algo para Deus. Mas o que é fazer algo para Deus que eu estou entendendo aqui? Nessa confusão confusa, né? Vamos botar assim, porque é uma confusão bem confusa, né? O que eu estou entendendo aqui, tipo, o projeto de Deus aqui é a pessoa levar a outra para a igreja, a pessoa dar dízimos e oferta, é o projeto que eu estou vendo aqui. Que ele está falando que é um projeto divino, que não tem nada divino aí, é tudo físico, tá? Só que ele diz que ninguém pode se comparar com ninguém, mas nesse sentido. Mas o negócio é que a gente não tem que se comparar com ninguém, porque nós temos que ser nós, certo? Porque o problema no sistema é que as pessoas, elas não se aceitam como são. Então elas sempre estão se comparando com outras pessoas, ou seja, querendo ser como outra pessoa. Então, aqui ele está falando do projeto, né? Tipo, vamos supor, eu quero ser magra igual a Gisele Bündchen, né? Tipo assim, a pessoa vai se comparar, mas eu não sou como a Gisele Bündchen, eu quero ser como a Gisele Bündchen. Não, você tem que ser magra como você mesmo, mas pro seu bem, pro seu bem-estar e não idealizando de outra pessoa. Você tem que ser você, porque Yahushua, ele não muda ninguém, ele simplesmente transforma o nosso ser no caráter dele, mas nós somos nós no caráter de Yahushua, tá certo? Só que aqui ele tá falando de projeto, que a gente não tem que comparar projeto de um projeto com o outro. Você vê que no sistema as pessoas não se aceitam como são e não aceitam o seu trabalho. O que a pessoa faz, elas acham que o dos outros é melhor. Entende? É uma coisa assim totalmente de negação de si própria. Por quê? Porque as pessoas não se amam. As pessoas não praticam o que a Yahushua falou, que nós temos que nos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas para nós amar ao próximo, nós temos que nos amar. E é por isso que as pessoas não amam ao próximo. Por quê? Porque não sabem se amar. Porque somente a Yahushua, né, que nos leva ao Pai e o Pai nos enche do Espírito, somente Ele nos ensina a nos amar como nós mesmos somos e nos muda no caráter dele. E aí assim nós passamos a amar o próximo. Então, a gente não compara entendeu? Tipo, um trabalho, né? Alguma coisa. Não, o meu trabalho é bom porque eu fiz e a Yahushua, ele me capacitou para fazer. Então, o meu trabalho eu fui capaz de fazer. Entende? Então é isso. Não é a pessoa se comparar e ficar, o trabalho de fulano é melhor. Isso aqui é melhor. Que você aqui. Entende? Não. Entende? É tipo assim, a mesma coisa, né? A Débora, ela faz um trabalho, gente, excelente. Essa menina, eu tenho um carinho muito grande por ela, porque ela é uma menina muito inteligente, a Débora G. Barbosa, né? E ela é muito inteligente, tem 23 anos, a garota tá aí, ó. Podia estar aí, né? Tipo, esses jovens aí curtindo uma balada, sei que, mas não, a garota vai no museu, pesquisa e tal, sempre mostrando o conhecimento dela para a gente, né? O que essa menina tem de inteligência, sabe? E ela faz uns vídeos maravilhosos, né? Editado e tal, coisa muito linda. Mas o meu trabalho é simples, mas o meu trabalho é tão importante quanto o trabalho dela. Por quê? Porque eu fiz o trabalho no amor para Yahushua. Então, não é porque meu trabalho é simples, que eu não sei editar e que eu faço desse jeito que eu faço, do jeito que eu posso, que o meu trabalho não é merecedor. Não. Por quê? Porque o meu trabalho também está indo
para muitos que vão sair do engano. Então, eu não tenho que me comparar assim, tipo assim, o trabalho da Débora é melhor porque ela faz uns vídeos editados e não sei o quê, e o meu não, o meu é uma porcaria porque o meu trabalho... Não, pelo contrário. O meu trabalho é tão bom quanto o trabalho da Débora. Por quê? Porque o amor que ela faz o trabalho é o mesmo amor que eu faço. Certo? Só que o Yahushua, ele vai levando para cada um e cada um vai recebendo, né? Esse trabalho e vão saindo do engano do sistema, do engano desse sistema, tá? Então, tanto é que o trabalho dela, ela mostra e as pessoas estão acordando também, vendo que isso tudo é engano do sistema. Tanto o meu trabalho que as pessoas também estão acordando, sabendo que é um trabalho, né, que estão se despertando, sendo do engano da religião. Mas tanto o meu trabalho quanto o dela são importantes. O meu não é mais importante que o dela e o dela não é mais importante que o meu. Mas os dois são importantes. Então é isso. Só que aqui ele está falando de comparar, tipo, porque o trabalho de fulano é melhor, o meu é uma porcaria. Não é isso. Então quando a gente se ama, né, com o amor que o Espírito nos ensina a nos amar, né, esse amor, ele nos faz nos valorizar. Né? Até os simples, até mesmo os cachorros latindo, né? Como late nos meus vídeos, mas mesmo assim, o meu trabalho, ele está sendo grato. Por quê? Porque Yahushua e Yahweh, eles estão nesse projeto, nesse trabalho, levando para muitos que vão sair do engano, entende? Mas aqui o moço está falando de projeto, mas até agora, gente, sinceramente, eu não consegui entender aqui qual o projeto divino que ele está falando, porque aqui está tudo físico. Vamos continuar aqui o que ele está falando. Meu conhecimento não é suficiente. Deus vai te conectar com pessoas que vão levar o teu nível de conhecimento. Deus vai fazer a parte dele. Você precisa saber que Deus está disponível para fazer a parte dele. Agora deixa eu te dar um segredo. Olha só, Deus está disponível para fazer a parte dele nesse projeto. Mas qual é a parte de Deus que ele está disponível para fazer a parte dele? Né? Porque o projeto que ele está falando aqui é um projeto físico, não tem nada do espírito. Então, qual é a disponibilidade de Deus aí, desse Deus que ele está falando que está disponível? É disponível para abençoar você no projeto? Né? Para te dar um carro? Você está com um projeto de comprar um carro, então Deus vai te dar um carro. Eu não estou conseguindo entender qual é a disponibilidade de Deus aí nesse projeto. Vamos continuar. Ele coloca um projeto em você que ele quer cumprir isso na terra. E a Bíblia diz que ele não dá esses projetos para anjos, ele construiu homens. Por exemplo, a salvação é pregada por homens, diz a Bíblia, não por anjos. O Evangelho é pregado pela gente. Grandes comissões, grandes projetos foram confiados a nós, seres humanos. Agora eu estou entendendo aonde ele quer chegar. Viu como eu falei mais à frente, né? Mas no início, que eu falei que o que eu estou entendendo é das pessoas levarem outras pessoas para a igreja. É isso que eu estou entendendo para o tempo físico. Agora ele está começando a falar qual é o projeto da pessoa pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho como? Levar pessoas para a igreja, né? Não é pregar a promessa que a Yahushua nos fez e pregar e anunciar Yahushua que é o caminho, para a pessoa ir para Yahushua que é o caminho. Tanto que assim, por isso que ele falou de Pedro, né? Que ele deu o exemplo de Pedro, que Pedro ele converteu, né? Que, aliás, não foi Pedro que converteu, foi o próprio Espírito, né? Que converteu essas pessoas, que as pessoas se arrependeram e saíram do físico e foram para Yahushua, tá certo? Então, por isso, porque o projeto que ele está falando aí é das pessoas levarem outras para a igreja. Vamos continuar. Só que, ao mesmo tempo que você está realizando algo que para Deus é importante, nessa realização ele vai dar a maior recompensa da tua vida. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você está trabalhando para ele e está te dando recompensas aqui na terra. Peraí, olha só. Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Você está trabalhando para ele. Qual o trabalho que a gente faz para Deus? Né? Para Yahweh. Porque olha só, a gente tem uma diferença muito grande. Veja, em Atos 7, 48, diz aqui, vamos lá. Vamos ler aqui Atos 7, 48.
o que o Estevão falou. Quando ele foi morto pelos sacerdotes, líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, ele disse assim, ó: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, ou seja, em casas templos. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Onde seria meu lugar de descanso? Veja, não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? O que ele quis dizer aqui? Que o Pai, ele não pede nada de nossas mãos. Ele que fez todas essas coisas. E aqui, em Atos 17, o apóstolo Shaul vai falar a mesma coisa que o apóstolo Estevão falou. Veja, Atos 17, 24. O Iahve que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens, ou seja, santuários, templos, tá? Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. Vocês vejam, ele não é servido por mãos humanas, ele não aceita nada de nossas mãos físicas. O que ele aceita é a nossa adoração em espírito e em verdade, no entendimento. Então aqui a pergunta que eu faço para esse moço aqui, o Tiago, é: que trabalho que Deus vai, que ele não fica devendo nada para ninguém, porque a gente está trabalhando para ele? Por quê? Porque no espírito, amados, a gente não faz nada para Iahve no físico, porque Iahve é espírito. Então, ele não tem como aceitar nada no físico, tá certo? Tanto que ele não aceita jejum físico, oração em praça alta, ele não aceita porque é físico, você ficar orando em voz alta. Ele aceita a oração no espírito, no entendimento. Ele não aceita ir ao templo, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não aceita subir ao monte, nada físico, ele aceita no espírito, porque ele é espírito. Agora aqui, no templo físico, esse Deus, ele aceita. Qual é o trabalho que a pessoa vai trabalhar para ele? O trabalho que aqui no sistema Deus aceita. O Terron, que é o Deus falso que habita nos templos físicos. O que ele aceita é a pessoa levar outra para a igreja, dar dízimos e ofertas, limpar a igreja, entendeu? Tudo isso são trabalhos, né? Dízimos e ofertas, levar as pessoas para a igreja para ser enganado, que esse Deus aceita. E os dízimos e oferta não é nem Terron que aceita. Quem recebe dízimos e oferta é o Deus aqui, ó. Líder religioso, que não é pastor, porque o único pastor é Yahushua, como está escrito em João 10. Então vocês vejam que Iahve, o verdadeiro, não aceita nada de nossas mãos, nada. Por quê? Porque ele é espírito e ele não aceita o que é físico. Só que, ao mesmo tempo que você está realizando algo que para Deus é importante, nessa realização ele vai dar a maior recompensa da tua vida. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, você está trabalhando para ele e está tendo recompensas aqui na terra. Veja, Deus está dando recompensas aqui na terra. Foi isso que Yahushua disse? Vocês vejam como ele está fugindo, que realmente esse aqui é o Deus Terron, o mesmo que ofereceu a Yahushua no deserto, né? Ofereceu a ele: tudo isso te darei se prostrado me adorares, como está escrito. Veja. Então vocês vejam que não é o mesmo, tá? Aqui em Mateus 4. Mateus 4. Então, Yahushua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por Terron, ser tentado pelo Terron. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele jejuou não por ato religioso, mas ele jejuou para cumprir o ato, para cumprir a lei, porque ele tinha que cumprir tudo que estava escrito para ele cumprir.
Mas ele não jejuou pela religião, ele jejuou para nos dar liberdade nele de adorar o Pai em espírito e em verdade. O tentador, que é Terron, aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, de Arro, mande que essas pedras se transformem em pães. E Arruxa respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Arro. Então Terron levou a cidade separada, a cidade santa ou separada, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: se você é filho de Arro, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que vocês não tropecem em alguma pedra. E Arruxa lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois Terron levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Arruxa lhe disse: retire-se, Terron, pois está escrito, adore o Senhor, e seu Deus, Iarro, e só a ele preste culto. Então vocês vejam que quem ofereceu tudo nesse reino? Todos os reinos do mundo? Então vocês vejam, amados, que não bate com o que esse moço está falando. Não bate. Veja. E a Arruxa disse: ó, não tenho onde reclinar minha cabeça. Minha cabeça. Bíblia. Vocês vejam que esse Arruxa esse Jesus que é pregado no sistema não é Arruxa. Porque Arruxa ele ensina uma coisa e esse Jesus no sistema ensina outra, ensina as coisas deste mundo. Mateus 8, 20. Mateus 8, 20. Vejam, vamos ver aqui 19. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Arruxa respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Veja bem. Outra. Quando o jovem rico chegou para Arruxa e falou para ele, né, que ele queria seguir o que falta aí, e Arruxa falou para ele, né, dos mandamentos, né? Quer ver? Vamos ver aqui, ó, o jovem rico. O jovem rico, onde está escrito? Jovem rico, Bíblia. Vamos lá. Bíblia. Mateus 19. Mateus 19, do 16 ao 30. Veja bem, amados. Então vocês vejam que eles pregam outro Jesus, outra promessa, que eles falam o evangelho, outro Jesus, que não é Arruxa. Vocês vejam bem. Eis que alguém se aproximou de Arruxa e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Arruxa: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Arruxa respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para você amar o próximo, você tem que se amar primeiro. Veja bem. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? E Arruxa respondeu: se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Tá aqui, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro a um templo físico? A religião?
E se você dá o dinheiro, e a Ruxa disse assim, vai vender tudo que você tem, dê o dinheiro no templo físico, e aí eu vou te dar carro, casa, bens materiais dessa terra. É isso que a Ruxa fala, amados? Não, olha aqui. Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Siga Yahushua, não é siga a religião. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Então vocês vejam. Aí, tem outra passagem aqui, tá? Também de Yahushua. Vamos lá. Vamos lá. Não junteis tesouro no céu, não junteis tesouro na terra. Na terra. Bíblia. Vamos ver onde está escrito. Mateus 6, 19 ao 21. Olha o que a Yahushua diz aqui, ó. Por isso que nós temos que permanecer em Yahushua e no que ele ensinou, amados. Porque a gente vê, quando a gente conhece o caráter de Yahushua, a gente vê que é totalmente diferente desse caráter de Jesus. Não bate, não são os mesmos. Veja bem. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Veja. Mas aqui esse moço, né, o Tiago, ele está falando outra promessa, outro evangelho, que é promessa. Que não tem nada a ver com o que Yahushua falou. Veja bem. Para Deus é importante, nessa realização, ele vai dar a maior recompensa da tua vida. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você está trabalhando para ele, ele está te dando recompensas aqui na terra. A recompensa que Yahushua nos prometeu, amados, é a vida eterna. Não tem outra. Tanto que ele disse, no mundo passareis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse, no mundo vocês terão vida de oba-oba. Se vocês me seguirem, olha, eu vou te dar carro, casas, e vou te dar tudo de bom, de melhor, você não vai ficar doente, você vai ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra, você não vai ter problema. Pelo contrário, no mundo passareis aflições, tereis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então vocês vejam que não bate com o que esse moço está falando. É outra promessa que ele está pregando. Promessa de coisas nessa vida temporal. E sendo que a promessa que a Yahushua nos prometeu é do Espírito. É a vida eterna. Quando Deus me pediu para escrever e instruir pessoas para que nunca passassem pelo que eu passei, quebra financeira, destruição emocional e complexo inferior. Quando eu comecei a escrever, a única coisa que eu queria era obedecer o projeto de Deus. Falou, ajuda as pessoas a não passar pelo que você passou. Eu comecei por causa disso. Veja, ajude as pessoas a não passar pelo que você passou. Mas ele em nenhum momento vai falar, ajude ao próximo, né? Que é o que a Yahushua vai cobrar naquele grande dia, né? Quem fez o bem, né, vai ser justificado. E aquele que não fez o bem, que fez o mal, vai ser condenado. Veja, o que ajuda que a Yahushua fala? É a gente alimentar o faminto, é a gente vestir o nu, é a gente visitar o doente. Isso é o amor ao próximo. Mas aqui, ele não vai falar isso. Ele vai falar ajuda o próximo para que o próximo não passe pelo que você passou. Ou seja, se uma pessoa tem um problema assim, vamos supor, ajude ao próximo. Ajudar o próximo no que ele quer falar é tipo assim. Vamos supor, você está precisando de estudar e você não sabe, né? Alguma coisa, aí a outra pessoa sabe, então a pessoa tem que ensinar o que ela sabe para quem não sabe, é tipo assim, mas não é ajudar de alimentar um faminto, não, isso ele não vai falar, por quê? Porque a pessoa tem que dar o dízimo e a oferta na casa de Deus, na obra de Deus,
E sendo que a verdadeira casa de Yahweh, que somos nós pessoas, estão passando necessidade. Então vocês vejam, muda totalmente. Vamos aqui ver aqui o que ele vai falar. Quando comecei a escrever, a única coisa que eu queria era obedecer o projeto de Deus. Falou, ajuda as pessoas a não passar pelo que você passou. Eu comecei por causa disso. Só que o projeto tem efeito colateral para o mal, que a gente fala mal, a gente tenta te pedir, a gente está do teu lado, fica com inveja e vai embora. Porque o invejoso, ele não quer o que você tem, ele quer que você perca o que tem, é diferente. Ele não fica feliz quando ele ganha, ele fica feliz quando você perde. Essa é a verdadeira inveja. Porque às vezes você fala assim, eu queria ter o carro do fulano, isso não quer dizer que você tem inveja, pode ser só uma referência. Ó, o fulano tem o carro bonito que eu quero ter. Pode ser até uma invejinha leve, pode ser só uma referência. Agora, a inveja mesmo, a demoníaca, é aquela que os irmãos já tiveram, ele tem que morrer. Não, rapaz, deixa só, não, vai morrer. Ele tem que desaparecer, não é a gente que tem que ganhar, ele que tem que morrer. Quem está entendendo isso aqui? Chega um momento que você vai viver esses efeitos colaterais negativos, mas também vai viver os positivos. Tem um dos efeitos colaterais é que Deus começou a me prover de uma forma que eu nunca imaginei. Eu comecei a ganhar prêmios e ser reconhecido no Brasil e no exterior de uma forma que eu nunca nem pedi a Deus. Eu falei, Deus, o que tem a ver comigo? Eu não pedi isso. Mas eu sabe. E aí o diretor falou assim, sabe quem são eles? Eu falei, não, são os netos e aqueles pequenininhos são os bisnetos do fulano de tal. Foi um grande escritor brasileiro de 50, 60 anos atrás. Já estudou ele nas escolas e tal. Ou seja, o que ele está falando de ajudar aos outros para não passar pelo que você passou, é ajudar, orientando as pessoas para ter cuidado com as pessoas invejosas, é isso que eu estou entendendo. Mas não está falando de ajuda, de alimentar o faminto, né, de vestir o nu. Essa ajuda ele não vai falar, de maneira nenhuma. Entende? Então vocês vejam que foge totalmente do que está na escritura. Vamos continuar. Opa, deixa eu primeiro esperar aqui o carro do bombeiro passar. Vamos lá. Eles vieram buscar, os 3 literalmente vieram buscar, não sei quanto é falou de valor, R$1.000 de direitos autorais dos livros. O homem morreu faz 40 e poucos anos. Os bisnetos estão comendo até hoje do projeto que ele começou. Então, do projeto que ele começou, mas é tudo físico. Ele tá falando tudo físico, mano. Não tá falando nada do espírito. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus estava na cruz, ele ia morrer e ressuscitar. Ele não abandonou Maria, não. Porque o projeto de Deus continua te sustentando até o fim. Falou, João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Quando você começa um projeto divino, Deus não só vai cuidar de você, ele vai patrocinar você até o final. Engraçado que ele falou de Yahushua quando ele estava na cruz, ele falou no madeiro, né? Que ele estava no madeiro, ele falou para João, essa é tua mãe, cuide dela, né? Mas agora você veja só uma coisa, amados. Yahushua, ele teve, esse projeto realmente foi no espírito. Porque veja, ele morreu no físico, para hoje nós temos a liberdade no espírito. Mas isso ele não vai falar, vocês vejam. Olha aqui, ó, o que eu estou querendo falar com vocês. Veja bem, vamos botar aqui, ó. Olha aqui, ó. O que ele vai falar? Ó. Deus não só vai cuidar de você, ele vai patrocinar você até o final. Ele vai patrocinar teus sonhos, coisas que você nunca imaginou, coisas que você nunca pediu. Peraí, vamos ver aqui de novo, vamos ver aqui. O projeto que ele começou. Quando Jesus estava na cruz, ele ia morrer e ressuscitar, ele não abandonou Maria, não. Porque o projeto de Deus continua te sustentando até o fim. Falou, João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Tá vendo? Ele falou que ele não abandonou, ou seja, o que ele está querendo dizer é que, tipo, o projeto de Yahushua, ele está falando físico, que ele não abandonou a Maria, a mãe dele, ele pediu para João cuidar dela. Só que isso está no físico, tá certo? Ele pediu, João, é sua mãe, cuide dela. Tipo, não desampare minha mãe, cuida dela, ela é sua mãe. Só que ele não falou do projeto que a Yahushua fez, que veio a ser no espírito.
Isso ele não falou. Por quê? Porque ele não conhece. Veja, porque Yahushua ele morreu no madeiro físico. Mas para que nós hoje pudéssemos estar nesse projeto no Espírito. Qual é o projeto? Da gente andar no Espírito. Mas isso ele não vai falar. Ele falou que o projeto foi o João cuidar da mãe dele. Que ele disse, João, essa é sua mãe, cuide dela. Mas ele não vai falar do projeto no entendimento que ele morreu no físico para nós hoje podermos adorar o Pai em espírito e em verdade e ser livre, o projeto da libertação da religião. Isso ele não vai falar. Por quê? Porque ele não conhece, ele é escravo. Ele é escravo do sistema, ele é escravo da religião. Então ele não vai falar. Vamos continuar. Você começa um projeto divino. Deus não só vai cuidar de você, Ele vai patrocinar você até o final. Ele vai patrocinar teus sonhos, coisas que você nunca imaginou, coisas que você nunca pediu a Deus, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do ser humano que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Veja bem, amados, ele está falando que, primeiro mudou, ele falou de Yahushua, que Yahushua pediu para João, João, eis a sua mãe, cuide dela. Depois, imediatamente, ele mudou para os projetos nossos, né, os projetos físicos, e que Deus ele vai te dar, vai te dar muito mais, não sei o que, coisas dessa terra. Tá certo? E agora ele falou que nem esse versículo, né? Vamos ver onde é que está escrito aqui, vamos ver. Você nunca imaginou, você nunca pediu a Deus, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais... Olha, foi o apóstolo Shaul que falou isso, né? Eu acho, não sei se está em João, em Romanos, eu não me lembro, vamos ver aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vamos lá. Aqui o apóstolo está falando, nem ouvidos ouviram. Bíblia. O apóstolo aqui está falando no espírito, mas ele está botando no físico. Nem olhos viram, ou seja, Deus vai te dar muito mais no físico. Veja bem, como é que está mudando. Ó, 1 Coríntios 2, 9. 1 Coríntios 2, vamos lá. Vamos ler aqui o que ele está falando, gente. Porque, olha, sinceramente... 1 Coríntios 2... Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Iahu. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Yahushua, e este sacrificado. Eu fui com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Veja, está falando tudo aqui no Espírito, amado, não está falando nada físico aqui. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Yahu. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Yahu, do mistério que estava oculto, o qual Yahu preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se eu tivesse entendido, não teriam sacrificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Yahu preparou para aqueles que o amam. Está falando alguma coisa aqui de físico, amados? Que olhos nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu. Então Deus ele vai dar um projeto, você vai ser abençoado, Deus vai te fortalecer nessa vida temporal, você vai ter um carro do ano, você vai ter uma empresa. É isso que está falando aqui? Vocês vejam. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Yahu preparou para aqueles que o amam. Está falando no Espírito. O que Yahu preparou para aqueles que o amam? A vida eterna. Veja bem. Mas Yahu revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Yahu. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está?
Desta forma, ninguém conhece as coisas de Yahweh, a não ser o Espírito de Yahweh. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Qual é o Espírito do mundo? Esse Espírito que está nos tempos físicos, o Espírito de engano. Mas o Espírito procedente de Yahweh, para que entendamos as coisas que Yahweh nos tem dado gratuitamente. É pago? Tem que dar dízimos e ofertas para ouvir a voz de Deus? Não. Ele nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais, para os que são espirituais. Esses são espirituais, não é que nós somos espírito, mas nós somos espirituais porque nós andamos no mesmo espírito do Pai e do Filho. Então nós somos um no Pai e no Filho. Tá? Porque o que a Escritura diz é: andar no Espírito, jamais satisfazer a concupiscência da carne. Andar no Espírito. Quando é que ele está falando para os que são espirituais? São aqueles que pertencem ao Espírito, que são do Espírito, que andam no Espírito. Não é que nós somos Espírito, mas nós temos o Espírito do Pai. Então, esse Espírito que nós temos no Pai, nós andamos nele. Então, nós somos espirituais nesse sentido. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Yahweh. Por que não aceita? Porque estão no físico. Não vão aceitar o que é do Espírito. Pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Yahushua. Então vocês vejam, quem é espiritual discerne todas as coisas. Não é isso que o Espírito está mostrando, o engano desses homens, desses líderes religiosos? Vocês vejam o que ele está falando. Ele está falando de que nem ouvido ouviu, nem olhos viram o que Deus tem preparado, mas o que Deus tem preparado o quê? As coisas dessa vida. E sendo que o apóstolo está falando no Espírito. Então vocês vejam que foge do que está na Escritura. Penetrou no coração do ser humano que ele tem preparado para aqueles que o amam. Tem gente que está sonhando coisas aqui, Deus colocou projetos que não se encaixam às vezes na igreja. Você já viu meu irmão Daniel, tem dois irmãos, o Marcos e o Daniel. Meu irmão Daniel é um dos maiores jornalistas do país hoje. Anos de Globo e de grandes instituições. E a gente fez uma conferência em família chamada Gerações, uma conferência organizada pelo meu pai. Ele estava explicando sobre essa questão de circular de passões de gerações. O Daniel falou uma coisa que me tocou muito. Ele falou o seguinte: olha, Deus colocou em mim o dom de comunicar. O problema é que na época não tinha ministério de comunicação na igreja. Ou era de música, ou era de dança, ou era ministério do rap com projetor. Conclusão, eu me desviei na adolescência, meu irmão. Porque eu não me encaixava em nada que a religião oferecia. Então, veja, ele está falando tudo coisas físicas, né? Projetos físicos. Aí ele aqui está falando, porque eu não me encaixava no que a religião, né? Veja bem, no que a religião não é encaixar em Yahushua, está enxertado em Yahushua, certo? Como ele falou que ele é a videira verdadeira e nós somos o ramos, e nós somos enxertados na videira, que é Yahushua. Não é enxertado em Yahushua, mas é enxertado na religião. Então, por isso que o irmão dele se desviou. Por quê? Conclusão, eu me desviei na adolescência, meu irmão. Porque eu não me encaixava em nada que a religião oferecia. Veja, eu não me encaixava em nada que a religião me oferecia, ou seja, é a religião que oferece. A religião oferece o quê? Oferece a escravidão. Oferece a escravidão de você ficar ouvindo o líder religioso não poder questionar. Oferece a escravidão de quê? De que você tem que dar dízimos e ofertas, fazer jejum, subir ao monte, orar de madrugada, entendeu? Oferece essas coisas. E sendo que Yahushua, ele, quando nós estamos encaixados, enxertados em Yahushua, ele nos oferece a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Amados, eu vou dar uma paradinha por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, porque já tem mais de 1 hora de vídeo, tá? E vou continuar, tá certo, amados? Então é isso.
E a Yahushua, ele nos oferece a liberdade. A religião, ela nos oferece a escravidão. Então, amados, saiam da escravidão da religião e venham para a liberdade, que somente a Yahushua pode dar. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like, tá? Compartilhe os vídeos para que outros possam conhecer a verdade, né? E sair do engano da religião, certo? E assine o sininho. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber notificações, tá certo, amados? E que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.